Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de Português 2, né? Iniciando aqui essa playlist de Português 2. Vamos, então, começar a falar sobre sintaxe, né? Então, a introdução ao estudo do sintagma, né? A gente vai apresentar aqui o conceito de sintaxe, qual é o seu objeto de estudo ali no âmbito da oração em língua portuguesa. Lembrando que esse material ele é produzido pelos professores Ivo da Costa e Mariângela Rios, ok? Bom, vamos lá. Em nosso dia a dia, né, nós vivemos aí inseridos em frases, tanto faladas quanto ouvidas, escritas, lidas, né, seja por nós ou pelas pessoas com quem a gente se comunica, tá? Então, eles colocam aqui que é um tal de bom dia, poderia me dar licença, como vai, tudo bem, e etc. Né? Então, se a gente observa com mais atenção esse verdadeiro mundo de frases, né, nós vamos perceber critérios e regras que permitem a nossa comunicação através desses usos. E aí, essa aula ela vai se dedicar exatamente a essa área da gramática que se volta para o estudo da ordenação dos mecanismos que nos permitem a comunicação por intermédio de frases e de expressões, né? Então, a gente está falando do quê? Da sintaxe, ok? Então, nessa primeira aula, a proposta é definir o que é sintaxe, delimitar o seu objeto e tratar do sintagma, que seria ali a unidade sintática básica, a unidade elementar. Então, vamos lá. O que é a sintaxe? Para as pessoas, de um modo geral, que já foram ou são estudantes, lidar com a sintaxe resume-se em classificar termos de oração, termos de oração e períodos, na tentativa da fixação de uma série de rótulos e regras sem maior reflexão e aplicabilidade no trato diário. Então, quando a gente estuda sintaxe, até mesmo quando às vezes a gente leciona, inclusive tem uma playlist aqui que fala, que traz alguma coisa de sintaxe, a gente vê ali o que é uma oração, quais são os termos da oração, o que é um sujeito, o que é um predicado, o que é um adjunto adverbial, o que é ali uma conjunção e etc. Tá? Então, basicamente, o estudo que a gente vê sempre por aí é isso. Mas a sintaxe é, na verdade, algo mais simples e fundamental em nosso cotidiano com a língua portuguesa, tá? Então, trata-se de um dos níveis da gramática da língua. Então, a sintaxe é um dos níveis da gramática da língua. Cada nível da gramática constitui uma área de abordagem dos estudos linguísticos. Então, nós temos aqui o nível fonológico, que vai falar dos fonemas e das sílabas, o nível morfológico, que vai tratar dos morfemas e palavras, e o nível sintático, que vai tratar dos sintagmas, das frases e dos períodos. Tá? Então, partimos do conceito de gramática como um conjunto de regras e convenções que nos permitem fazer entender uns aos outros, tá? Além da fonética e da fonologia, que lidam com a realização sonora e a sua representação gráfica, e da morfologia, que trata das classes das palavras, né, e a sua estrutura, as convenções linguísticas do português incluem a sintaxe, né, que seria ali a parte da gramática que nos permite produzir e interpretar as frases da língua, inclusive aquelas que a gente nunca tinha ouvido, nunca tinha lido ou pronunciado. E isso a gente consegue encontrar ali no texto de Azeredo, em 1995. Ok? Bom, então, para a gente entender um pouco melhor, vamos tomar aqui dois provérbios da nossa língua, né? Duas frases feitas que circulam tradicionalmente aqui no Brasil. Que seria: de grão em grão, a galinha enche o papo. De grão em grão, a galinha enche o papo. E a segunda frase seria: águas passadas não movem moinhos. Águas passadas não movem moinhos. Então, para a gente compreender os provérbios aqui citados, a gente precisa entender a ordenação hierárquica em que seus elementos estão organizados. Tá? Estamos considerando hierarquia como o processo de vinculação e de subordinação dos elementos nesses provérbios. Pela ordem hierárquica, esses elementos eles se vinculam e estabelecem dependência entre si. Então, no primeiro provérbio, né, nós temos ali o modo de ação.
de grão em grão, né? O que seria o modo, de grão em grão. Depois a gente tem sobre o termo sobre o que se faz ali a declaração, que seria a galinha, tá? E depois nós temos ali o comentário sobre a galinha, que é enche o papo. Então nós temos de grão em grão, é o modo, nós temos de quem se fala, a galinha, e qual é o comentário? Enche o papo, tá? E alguns, a gente trabalha também como tema e rema, a gente vai ver isso mais para frente. No segundo provérbio, surge, em primeiro lugar, o termo sobre o qual se declara algo, né? Seria ali o que a gente vai chamar o sujeito, né? Águas passadas, né? Acompanhado imediatamente do comentário negativo. Não movem moinhos. Por que negativo? Porque a gente tem um advérbio ali de negação. Não movem moinhos. Via de regra, colocamos nas primeiras posições os constituintes mais importantes ou relevantes para nossos fins comunicativos, reservando as últimas posições para as informações mais periféricas ou subsidiárias. O que acontece? A gente trabalha, então, com a topicalização. O que é mais importante, o que a gente quer chamar mais atenção, a gente traz para frente da frase, para o início da frase, tá? Essa capacidade de compreensão se dá no nível sintático, ou seja, no plano da ordenação dos constituintes, tá? E para chegarmos a tal habilidade de construir e interpretar as frases do português, nós precisamos apenas estar aqui inseridos na comunidade linguística. A gente precisa ali interagir uns com os outros e de modo automático, praticamente, nós vamos desenvolvendo ali essa capacidade fundamental para falar, escrever e compreender o nosso idioma. Ou seja, isso se está linkado à inserção, a estar mergulhados, imersos na nossa comunicação diária, tá? Então, para a gente aqui enfatizar como a ordem das palavras é fundamental no português, vamos observar essas duas frases aqui, tá? João seguiu Pedro na rua. Então, nós temos aqui quem seria o João nessa imagem bonita que eles colocaram. Esse seria o João e esse seria o Pedro, né? Aí, na segunda frase, nós temos Pedro seguiu João na rua, tá? Perceba que a ordem de João e Pedro, se eu troco aqui, ela altera completamente a frase, altera completamente o sentido. A gente pode perceber, inclusive, pelas imagens, ok? Tá? Então, a alteração de sentido na comparação das frases 3 e 4, né? João seguiu Pedro, Pedro seguiu João, ocorre justamente por causa da alteração na ordenação dos constituintes, ok? Então, em João, João seguiu Pedro na rua, tá? Que seria a frase 3, o João aparece na posição inicial. Então, ele é o agente da ação, tá? Ele é o agente do verbo seguir, que, por sua vez, incide sobre um alvo, que o alvo seria Pedro. Já na frase 4, quando a gente troca, né? Nós temos ali que Pedro seria o agente, né? E o João seria o alvo, tá? Então, ambas as frases são finalizadas com a informação adicional, tá? Que seria o local, né? Na rua, a perseguição, o seguir ali, né? João seguiu, Pedro seguiu, acontece aonde? Na rua, tá? Que, assim como de grão em grão, na frase 1, de grão em grão a galinha enche o papo, atua como uma informação adicional. Poderia dizer, João seguiu Pedro. Você vai entender. Mas eu posso dizer, João seguiu Pedro na escola. João seguiu Pedro em casa. João seguiu Pedro no trabalho. Então, perceba que esse final é uma informação adicional, tá? Uma circunstância, ok? Então, as frases que vimos até agora ilustram também a ordenação padrão na língua portuguesa, que seria sujeito, verbo, complemento, ok? Isso significa que tendemos a considerar, em princípio, os nomes iniciais como agentes da ação verbal e os finais como os alvos, ou seja, os pacientes atingidos pela ação dos primeiros. O que isso quer dizer? Que numa frase
normal, né, numa voz ativa, nós teríamos aqui o agente, a ação, o alvo. Basicamente isso. O sujeito, o verbo, o complemento. Mas não necessariamente isso seja uma coisa unânime, seja algo unânime, porque nós podemos ter uma troca, tá? Inclusive, e a gente não está falando aqui de voz passiva, tá? A gente não está falando de voz passiva, mas também pode ter a voz passiva, inclusive, tá? Mas a ordenação padrão seria essa: sujeito, verbo, complemento, tá? As informações sobre circunstâncias da ação, né? O modo, o meio, o tempo e o lugar, né? Costumam ordenar, quase não sai, se ordenar após o verbo, né? Como papéis secundários ou adjuntos. Assim, do ponto de vista sintático, nós temos a seguinte organização estrutural: de grão em grão, que seria aqui o adjunto, a galinha, que seria o sujeito, enche, o verbo, o papo, o complemento. Então, aqui nesses de grão em grão, ele traz a ideia de como. Como que ela enche o papo? De grão em grão. Na segunda frase, nós temos: águas passadas não movem moinhos. Não movem moinhos. Aqui a gente tem a clara ordenação padrão: sujeito, verbo, complemento. Nós temos aqui a frase 3, João seguiu Pedro na rua. E a frase 4, Pedro seguiu João na rua. Nós temos o sujeito, nós temos o verbo, nós temos o complemento, quem foi seguido ali, o alvo, e o local, que seria ali o adjunto, né? Que a gente chamaria de adjunto adverbial de lugar, na rua, ok? Beleza. Evidentemente, essa ordenação sujeito-verbo-complemento, SVC, pode sofrer alterações, acréscimos, intercalações, uma série de modificações para atender à necessidade de comunicação. Tá? Então, por exemplo, nós podemos observar que na frase 1 não se inicia pelo sujeito. A gente inicia a frase com o modo, de grão em grão. A gente inicia com o adjunto ali, né? De grão em grão. Tá? No uso padrão, ou mais neutro, essa informação ela viria no final da frase, que seria isso aqui, né? A galinha enche o papo de grão em grão. A gente consegue entender, a gente consegue perceber aqui o sentido que traz, porém, o comum, o usual desse ditado aqui, dessa frase comum, é de grão em grão a galinha enche o papo, porque a gente quer enfatizar, a gente quer chamar a atenção para a forma, para o modo de grão em grão, ok? Então, até que falam aqui, né? Embora esteja gramaticalmente correta, porque dispõe os constituintes na ordem padrão, né? CVC mais circunstância de modo, e articula o sentido capaz de ser interpretado por qualquer usuário do português, podemos dizer, sem dúvida, que é inadequado do ponto de vista do discurso ou textual, tá? Do ponto de vista discursivo ou textual. Se pensarmos que os provérbios são sínteses ou máximas da conduta humana, podemos justificar a antecipação do adjunto de grão em grão como uma estratégia gramatical operada no nível sintático, motivada por fatores discursivos. Então, aqui a gente justifica o porquê que a gente começa com um adjunto, ok? Então, essa estratégia visa pôr em relevo, né, visa ali enfatizar o ponto mais importante que se deve destacar no provérbio, que é o modo como devemos agir na vida, de forma contínua e perseverante, de grão em grão. Essa estratégia, ela visa, então, né, pôr em relevo, enfatizar justamente o ponto mais importante que se deve destacar, né, ali no provérbio, o modo como devemos agir na vida, de forma contínua e perseverante, ou seja, de grão em grão. Então, a gente pode dizer que, embora a sintaxe da língua portuguesa não seja totalmente rígida, permitindo algumas alterações posicionais ou intercalações entre outros procedimentos, as mudanças operadas na ordenação padrão, né, sujeito, verbo, complemento mais adjunto, provocam efeitos discursivos distintos, constituindo, portanto, outros modos de dizer e de comunicar. Então, a gente observa como ficariam as frases 3 e 4 com algumas mudanças sintáticas. Por exemplo,
Na rua, João seguiu Pedro. Pedro, na rua, seguiu João. O que eu quero dizer aqui na frase 6? Na rua, João seguiu Pedro. Aqui, quando eu trago o adjunto na rua, na posição inicial, eu destaco o lugar. Eu destaco o lugar, tá? E aí, a frase, ainda que tenha correspondência, né, com a frase João seguiu Pedro na rua, ela se distingue pela ênfase que eu trago ao lugar da ação. Já que Pedro na rua seguiu João, que seria a frase 7, né? Nós temos um outro tipo de sentido, criado pela intercalação ali do adjunto na rua, né? Então, nessa frase, tanto o sujeito como o local são salientados. Perceba, Pedro na rua seguiu João. Então, eu trago a ênfase para o agente da ação e para o local da ação, tá? Podemos ainda organizar uma outra sintaxe, tá? De frequência provavelmente menor na língua, mas ainda possível do ponto de vista estritamente gramatical. Pedro seguiu na rua João. Isso, assim, na parte escrita, não seria tão comum nem tão viável. Porém, quando a gente está trabalhando num diálogo, num discurso, a gente está falando, às vezes a gente esquece alguma coisa e a gente acaba trazendo essa informação no meio da frase. Então, ó, Pedro seguiu na rua João. Aí eu trago o lugar no meio da minha conversa. Percebe? Então, aqui, essa probabilidade baixa de ocorrência da frase 8, isso se deve ao fato do adjunto na rua promover uma ruptura do verbo seguiu, né? E do seu complemento, João. Tá? Ocasionando um tipo de organização sintática um pouco rara na língua. Haja vista a grande proximidade estrutural e integração conceitual que costumam caracterizar o verbo e seu complemento, porque é regra básica. A gente não separa por vírgula o sujeito do seu predicado e a gente também não separa ali o verbo do seu objeto, tá? Do seu complemento. Então, por isso que traria aqui um certo desconforto, ok? Na modalidade escrita, quando ocorrem, então, essas alterações, isso aqui é muito importante. Nessa organização sintática, a gente vai trabalhar com uma pontuação para marcar antecipações ou intercalações de constituintes, tá? Então, a gente vai utilizar ali a vírgula, tá? Para acentuar uma ruptura de sentido e de forma. Esse recurso constitui mais um procedimento de destaque do adjunto, né? E aqui está falando do adjunto na rua, mas a gente trabalharia com qualquer outro tipo de adjunto, ok? Pelo mesmo motivo, o provérbio expresso em né, de grão em grão a galinha enche o papo, também poderia ter o adjunto de grão em grão separado por vírgula, constituindo uma outra estratégia de ênfase, tá? Poderia, não seria obrigatório, então, de grão em grão ali, colocar a vírgula. É isso que está querendo dizer também. Dizemos apenas que poderia porque não estamos tratando de uma regra, ok? Acabei de dizer isso. O que vai fazer com que se use ou não a vírgula nessa e em outras situações similares é a necessidade comunicativa, tá? É o efeito pretendido, é como eu quero enfatizar. Tá? Quanto maior a intenção ou a necessidade de destacar ou enfatizar a circunstância expressa, maior a motivação para o uso da vírgula, como marcação de pausa, de ruptura no nível sintático, ali na parte estrutural, e no nível semântico, na parte significativa. Tá? Por outro lado, constituintes muito vinculados não devem ser separados por pausa. Daí, porque não devemos usar vírgula quando lidamos com a sintaxe padrão sujeito, verbo, complemento, tal como ocorre em 2 aqui, né? Águas passadas não movem moinhos, tá? Porque, em geral, quando o adjunto está depois desse SVC, sujeito, verbo, complemento, como João seguiu Pedro na rua e Pedro seguiu João na rua, também não é usada a vírgula. Então, o que quer dizer aqui? Se o constituinte ele é vinculado, ele não vai ser separado por vírgula. Então, por exemplo, aqui, águas passadas não movem moinhos. Então, aqui, nessa estrutura, eu não tenho como colocar vírgula em lugar nenhum aqui.
tá? E da mesma forma, nessa questão direta, né, que onde o meu complemento, meu adjunto, ele vinha após o sujeito, verbo, complemento. Na rua, eu também não coloco vírgula. Agora, se eu deslocar esse meu adjunto, por exemplo, na rua, vírgula, João seguiu Pedro. Aí sim, ok? Bom, então, para responder o que é sintaxe, a sintaxe é a parte da gramática que descreve e interpreta a ordenação e a combinação hierárquica dos constituintes nas frases de uma língua. Isso que é a sintaxe. É a parte da gramática que descreve e interpreta a ordenação e a combinação hierárquica dos constituintes nas frases de uma língua. Ok? E agora, então, nós vamos para o que é o objeto da sintaxe, que é